Graça e paz. Quem fala aqui é o pastor James Rocha e eu quero ter um bate-papo com você sobre não dê vantagem ao diabo, ok? Já se passou pela sua cabeça que muitas vezes a tua vitória ou alguma transação no mundo espiritual já esteja certinha para dar certo? Muitas vezes o próprio Deus te mostrou pela palavra, por sonhos, visões, por uma profecia, por fatos, e de repente no meio do caminho a coisa dá errado. Ou de repente você percebe que começou a travar, seja na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, seja na sua família, seja no desenvolvimento de uma igreja. Falo isso com autoridade porque eu sou pastor de uma igreja. Seja na própria cidade. Pois é, eu tenho respostas para você hoje, ok? Então, escuta o que eu vou te falar. Eu não vou esperar pessoas chegarem, mais pessoas chegarem ao vivo para poder te ganhar tempo, ok? Quero dar boas-vindas aqui ao Tarcísio. Então, nós vamos direto ao ponto, ok? Essa semana, enquanto eu estava ouvindo a Bíblia em áudio, eu li esse texto aqui. Não, eu estava lendo o livro de Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 5 até o verso 11. Olha o que tem aqui. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ok? Boa tarde, pastor Marcos Vitório. Boa tarde, Carol. Olha só o que está aqui. Aqui está dizendo, tem um contexto. E nesse contexto, Carol, o apóstolo Paulo encerra dizendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O assunto aqui talvez seja a correção que Paulo tinha mandado ser aplicada sobre o rapaz que tinha dormido com a madrasta, ok? De alguma maneira, na primeira carta dele, deu várias correções. E essa foi uma delas. Embora esse rapaz ele tenha dito que tinha que ser entregue a Satanás. Mas assim, ele tinha mandado corrigir e realizar correções espirituais, disciplinas espirituais na igreja em Corinto. E quando ele manda a segunda carta, ele fala sobre o perdão, ok? E depois ele fala a respeito de perdoar para que Satanás não alcançasse espaço. Isso mexeu comigo. Sem querer continuar no assunto do motivo da tristeza e o motivo do perdão, o assunto é, o perdão deveria ser ministrado na igreja, ok? Não deveria haver nenhum sentimento negativo no meio daquele povo. Tinha que haver amor. Tinha que ter, depois da correção, aceitação. Era preciso que houvesse harmonia. E Paulo sabia que essa harmonia impedia Satanás
de alcançar vantagem. Eu fui ver aqui o significado da palavra vantagem. Vantagem significa posição ou condição de superioridade, adiantamento de algo ou alguém com relação ao outro. Vantagem significa fator ou circunstância que beneficia ou privilegia o seu possuidor. Então, dar vantagem a Satanás significa dar a ele um adiantamento. Quando a gente era menino lá na Bahia, a gente brincava de correr, aí a gente falava assim: vou te dar uma vantagem. Pode correr 100 metros, eu te dou 100 metros de vantagem. Pode ir lá na esquina e começar a correr a partir da esquina que eu te pego na esquina. Isso era uma vantagem. Só que quando se trata de Satanás, você e eu não podemos dar a ele vantagem. Porque se você e eu dermos vantagem, com certeza a gente vai perder. Ok? E isso alterou a minha cabeça. Por quê? Porque nós somos os mais que vencedores. Nós estamos do lado de Jesus Cristo. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos os dons e revelações. Agora, o trágico aqui, e chega a ser antagônico, é que se nós, do lado de quem venceu Satanás na cruz, por displicência, abrirmos um caminho e dermos uma vantagem, o opositor vai ganhar. Aqui de cara logo, por que Paulo manda perdoar? Para que não houvesse mágoa, para que não houvesse uma emissão de rancor, mal-estar, porque Satanás se alimenta dessa frequência. Ele se alimenta de sentimentos negativos. Quem entende um pouco de batalha espiritual sabe disso. Ok? Eu me lembro que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, né? Já são 3 anos melhor. Poucos meses antes da pandemia, eu tive um sonho. E naquele sonho tão claro, eu estava na beira de um rio para pescar. E eu pescava sem isca. Eu jogava o anzol puro na água. E o anzol... E eu estava me preparando para jogar aquele anzol, só que atrás de mim tinha um grupo brigando, discutindo, contendendo. E de repente, dentro de mim aquela voz falava assim: se afasta. Aí eu me afastava, para não ficar debaixo daquele ambiente, daquela ambiência de briga, de discussão. E quando sozinho eu jogava o anzol no rio, vinha um peixe bem grande, sem isca. Logo em seguida vinha uma onda e eu segurava o peixe e conseguia atravessar. O que aconteceu? Mesmo depois, Deus foi nos abençoando. Uma das bênçãos que Deus nos deu foi a bênção do sítio. Antes do sítio, Deus nos abençoou que nós ampliássemos o espaço do MCE. Essas são duas. Naquele período de pandemia, em jejum e oração, nós vimos os irmãos da igreja arrumando emprego. E eram coisas assim que não tinha como dizer que não fora Deus. Ok? Naqueles dias Deus estava me protegendo de quê? De emitir contenda, emitir negatividade e de me conectar com negatividade. Porque essas energias, esses sentimentos, eles alimentam os demônios. Ok? Isso seria dar vantagem a Satanás. E você pode perguntar: mas você já deu vantagem para Satanás alguma vez? Eu perdi a conta. Ok? Agora, é muito interessante quando Deus te avisa. Ah, mas eu não consigo ter tanto sonho assim, visões. Aqui o primeiro aviso, a Bíblia. Amém? Então nós não podemos dar a Satanás uma condição de superioridade. Sansão deu a Satanás
uma condição de superioridade. Ele era chamado e garantido como um juiz de Israel, e para libertar o povo de Israel tinha uma força descomunal. Era um juiz que usava força, e infelizmente ele deu lugar a Satanás, aos demônios daquele lugar, através de Dalila, quando ele começou a quebrar mandamento. E por último começou um romance com Dalila, e dormindo no colo de Dalila, contando para ele os segredos da sua força quando não era o segredo, mas só o fato de estar se relacionando com ela, ele estava dando ao inimigo vantagem. E no fim da história, Sansão acabou como um bobo da corte. Você sabe disso. Um palhaço fazendo graça, um burro de carga empurrando um moinho, e no fim da história ele pediu misericórdia para Deus e conseguiu matar os filisteus no templo de Dagon, derrubando, abalando as colunas do templo onde ele estava sendo chacoteado. Então, gostei, Carol. À medida que não lemos a Bíblia e nem oramos, isso já dá vantagem para Satanás, sim, porque você fica sem instrução, ok? Então, essa live não vai ser demorada, porque não tem que demorar, certo? Tem um lugar na Bíblia que fala não dê lugar ao diabo, mas eu entendo que não dar vantagem é ainda mais profundo do que não dar lugar, ok? Então, em nome de Jesus, vigia a tua vida, vigia teu comportamento, e entenda que muitas vezes a gente acaba dando vantagem porque a gente acha que pelo fato de ser superior, o nosso inimigo não vai ganhar, ok? Aqui está um segredo. Por que a gente às vezes dá vantagem para o inimigo? Um dos motivos, excesso de confiança. Excesso de confiança num superpoder que nós temos. Excesso de confiança em um dom. Excesso de confiança nos livramentos. Excesso de confiança no amor de Deus. Então a gente fala assim, Deus vai me salvar como da última vez. O sangue de Jesus tem poder. E aí nós abrimos a guarda. Como acontece com muitos lutadores que zombam do inimigo, dão vantagem, dão a cara, muitas vezes, e tomam um soco quando abrem a guarda. Não dê vantagem para o inimigo. O apóstolo Paulo, ele explica o motivo de não dar vantagem. Olha o que está aqui. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis, ou suas estratégias, ou seus desígnios. Tem versões que falam desígnios, como é esse caso aqui. Então, assim, quantas vezes a gente dá uma vantagem para o diabo, achando que a gente está pronto para vencê-lo naquele assunto. E muitas vezes, aquele assunto que nós pensamos que nós temos ele sob controle, o diabo já tem umas 10 artimanhas montadas, uns 10 planos montados naquela direção que você achava que só tinha um. Ok? Então não demos vantagem a Satanás. Quantas vezes a gente fala assim, não, eu vou entrar aqui numa dívida porque eu posso resolver isso aqui. E Deus às vezes dá um aviso, Deus fala. Quando chega na época, aquela técnica que a gente achava que tinha, aquela reserva, não é suficiente, porque naquele período o diabo provoca acidente, provoca, vem um problema financeiro no país. Nós estamos vendo agora guerras,
E aí, em vez de ser um problema, um desemprego, vem a doença. E quantas vezes vem 3, 4, 5 coisas de uma vez só? E a gente fala, meu Deus, eu não achava que ia dar nisso tudo. Ok? Então, é muito necessário que nós não demos vantagem para o diabo. E quem não vai dar vantagem para o diabo? Aquele que não ignora os seus planos. A Carol está dizendo aqui, né? Estar no altar não significa que já temos a salvação garantida. Ter o dom. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A salvação nossa, ela é garantida pelo sangue de Jesus. Ok? Até para a gente não cair naquele erro de achar que a salvação liga e desliga. Não, nós estamos salvos. É a graça de Deus que nos salva. Agora, o que acontece quando a gente é salvo pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, mas não tem uma vida de vigilância? É que a gente não usufrui, Carol, de todos os benefícios e não usufrui da vida abundante que nos pertence agora. Só reina em vida quem vive a vida de vigilância. Só reina em vida quem domina. Então, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, quem recebe graça de Deus não vai viver uma vida de desgraça, não vai viver uma vida de pecado. Quem é justificado não vai mais viver como era condenado. Por isso que Paulo está dizendo aqui, perdoa. O perdão é uma das maneiras para nós não darmos vantagem ao diabo. O próprio Jesus falou, quando você perceber que alguém tem algo contra ti, vai a essa pessoa e se acerta com ela antes que ela te entregue ao oficial de justiça. E eles te entreguem aos verdugos. E ao juiz ele te entrega aos verdugos, ou aqueles que vão castigar. E você não sai de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só. Imagina que às vezes o diabo tem um plano de te aprisionar espiritualmente, de fazer você pagar por uma coisa, mesmo que já esteja pago na cruz. E o diabo cria estratégias para ter uma vantagem sobre a nossa vida. Certo? Por isso que ele fala, perdoa. Por isso que na oração do Pai Nosso fala, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Certo? Então, o apóstolo Paulo, quando manda o pessoal perdoar e quando ele perdoa, ele já está ativando a oração do Pai Nosso. E está evitando de cair em uma prisão espiritual. Então, povo de Deus, eu quero neste dia dizer para você que é necessário não dar vantagem ao diabo. Muito pelo contrário, que na tua vida o diabo não tenha um passo à tua frente. Ele esteja sempre um passo atrás. O diabo não pode ter um passo à tua frente. Ele tem que ter um passo atrás de você. Ah, mas como que eu faço para que Satanás tenha sempre um passo atrás de mim ou vários passos atrás de mim? Tenha um coração profético, um espírito profético. Seja uma pessoa pautada na palavra. Seja uma pessoa pautada num relacionamento com Deus diário. Nós temos a história do profeta Eliseu. Eliseu era um homem amigo de Deus. E a Bíblia diz que uma vez o rei da Síria, ele estava com muita raiva, porque os planos que ele arquitetava contra Israel davam errado. Até que alguém disse, ele falou assim, será que tem algum X9 aqui? Tem alguém que entrega o projeto para o povo de Israel? Então alguém lá falou, não, é o profeta Eliseu, que sabe de tudo que você fala na tua cama de dormir. Ele é o problema. Ele antecipa. Aí mandaram um exército para poder prender o profeta Eliseu. E foi nesse período que o profeta Eliseu disse para o servo dele,
Não fica com medo não, porque maior é quem está conosco do que o que está com eles. E aí ele orou e o olho do rapaz abriu e ele viu carros e cavaleiros. Foi nesse episódio. O profeta Eliseu era um homem que tinha um passo à frente. Quantas vezes em nossa comunhão com Deus, em nossa relação com Deus, Ele nos mostra coisas que vão acontecer. Ele nos mostra situações, em sonhos, visões. A gente lendo a Bíblia já tem uma antecipação. Quantas vezes por um discernimento espiritual. Tudo isso, queridos, nos faz antecipar ao invés de estar atrasado. Ok? Ano passado, estava orando aqui, ali na minha poltrona, e na parte da tarde eu tive não foi bem um sonho, mas naquele período, aquela voz doce falou para mim: dias difíceis virão. Isso foi antes das eleições. Dias difíceis virão, mas das tuas finanças cuidarão os anjos. E vou te dizer, da virada do ano para cá, não é preciso ser muito inteligente para perceber que os dias ficaram mais difíceis. Mas como tem sido abençoador ver Deus nos prosperar, nos ajudar a ampliar as coisas. E hoje, depois que eu levei minha esposa no trabalho, a pastora Vera, ela me mandou uma notícia tão linda, tão maravilhosa. E quando ela mandou aquela notícia, eu me lembrei da visão. Dias difíceis virão, mas das tuas finanças cuidarão os anjos. E você pode perguntar: mas para que serve saber das coisas antes? Simples, para você se antecipar, para você se preparar. Se você percebe, se Deus te revela, te mostra, né, para você que vai acontecer uma coisa difícil, o que você vai fazer? Você vai jejuar mais. Se Deus mostra que a coisa vai ser mais complicada do que você imaginava, para que vai servir? Para você ficar mais equipado, mais adiantado. É simples. Jesus mesmo falou, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O próprio estado de vigilância já é uma antecipação. Então, quem é, Carol, que tem que ficar na vantagem? Somos nós. E nós podemos estar na vantagem. Como diz o apóstolo Joel, quem se adianta, governa. Amém? Quem se adianta, governa. Como é maravilhoso quando a gente está adiantado. Igual na prova, né? Quando a gente estuda mais do que precisava e a gente chega assim, olha a prova, e a prova já se responde só em a gente olhar, porque a gente se adiantou. Sendo assim, queridos, sendo assim, meus irmãos e amigos, minhas irmãs, que hoje a gente seja despertado para não dar vantagem, mas muito pelo contrário, nós termos vantagem sobre Satanás e seus anjos. E quando Deus, pastor, me mostra que eu estou atrasado, e quando eu percebo que eu estou atrasado, então agradeça. Os apóstolos uma vez foram expulsar um demônio do rapaz que era epiléptico. O demônio jogava o rapaz no fogo e na água, e eles foram expulsar e perderam feio. Cristo desceu do monte da transfiguração, do monte Hermon, e tocou o terror em cima do diabo e expulsou os demônios do garoto. Ao voltar para casa, eles perguntaram: mestre, por que você conseguiu e nós não? A humildade para reconhecer que perdeu. Aleluia. Então Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque esta casta, esse tipo de demônio que vocês lidaram agora, ela só sai com jejum e oração. Com jejum e oração
nos equipa e nos prepara para ter vantagem. Aleluia. Nós estamos vendo o Brasil jejuar, nós estamos em jejum, a Igreja Videira do pastor Luiz está em jejum, agosto, a igreja do pastor Paulo Mazzoni estava em jejum. Então você vai vendo várias pessoas em jejum. Não seria essa uma forma de corrigir atrasos e se antecipar? Ok? Então que hoje nós estejamos dispostos a corrigir essa mente atrasada, corrigir uma mente equivocada, até acostumada em estar atrasado, mas uma mente que se acostuma a se antecipar e sente o gosto da vitória, o gosto de quem se preparou além do que era necessário. Até porque a nossa identidade é sermos mais que vencedores. Eu agradeço a cada um que ficou aqui com a gente, né, comigo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero me despedir orando nesta hora e pedindo que, se essa mensagem fez sentido para você, você toca aí no coração. Amém? É isso aí, quem se prepara para ir além, o resultado é além, entendeu? Então você deixa aí o seu like, seu curte aí, deixa o seu comentário e manda essa mensagem para alguém que às vezes não entendia por que estava para dar certo e dava errado. Muitas vezes foi porque, quando estava chegando perto da vitória, cometeu deslizes que deram vantagem ao diabo. Mas hoje é dia de corrigir, é dia de acertar e termos vantagem, porque somos em Cristo mais que vencedores. É Ele que está no céu agora, é Ele que está à destra do Pai, é Ele que é o nosso advogado, Ele é o nosso irmão e Ele é o nosso Senhor, e é o Espírito dele que habita dentro de nós, e é a palavra dele que está em nós. Glória a Deus. Então nós vamos orar. E fico muito feliz, Carol, por saber que essa foi uma resposta, ok? Eu fico feliz. Por isso, inclusive, que eu fiz essa live hoje. Falei, não, eu vou fazer essa live. Falei sobre isso ontem. Falei, não, foi essa live para o pessoal receber uma explicação. Amém? Então vamos orar? Pai bendito, eu te agradeço neste momento por esta palavra que me abençoou tanto antes de ontem e que eu sei que vai iluminar o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus, que haja vitória, que haja preparação e que haja vitória, que haja antecipação e haja uma vitória esmagadora sobre aquele que Cristo venceu de uma vez por todas na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau.